Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero que você abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Eu quero ler com você alguns versículos desse lindo capítulo. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Quero ler com você a partir do versículo 15. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 15, diz assim: toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objetivo de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes, as flores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite, e lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores, dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai estabelecer um tempo de restituição sobre a tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos sentados à mesa contigo, em comunhão com o teu Santo Espírito. Nós te pedimos que agora a tua palavra venha, Senhor, de encontro à necessidade dos nossos corações, destruindo, destronando, Senhor, toda resistência, nos levando a viver um tempo de restituição, Pai. Deus, eu não sei, mas tu sabes. Eu não conheço, mas tu conheces. Existem pessoas aqui que foram lesadas, saqueadas, que viram coisas sendo perdidas, arrancadas de suas vidas, Senhor. Pessoas que talvez já tenham até desistido da restituição, alguns que já enterraram seus sonhos, seus projetos, mas que hoje a tua palavra, o teu poder e a tua unção nos leve a ter fé de novo, Senhor, nos leve a acreditar de novo que o Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoar, e tudo aquilo que foi perdido pode ser restituído para a glória e honra do teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, libera agora uma unção sobre esse lugar, Senhor, para que possamos tomar posse de toda a palavra que vem do trono de Deus. Que nenhuma palavra se perca, Senhor, mas que a tua palavra venha nos capacitar para tomarmos posse, para conquistarmos o que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão nesse momento. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Isso, glorifique ao Senhor, adore a Jesus. Ele é digno. A palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração tem a ver com o profeta Joel, tem a ver com essa
passagem liberada pelo profeta Joel nesse momento específico. Joel, segundo os estudiosos, começou a ministrar, começou a profetizar com aproximadamente 17 anos de idade. Era um garoto, era um menino ainda. Também, segundo os estudiosos, ele ministrou aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de alguém que ministrou próximo ao profeta Elias, próximo ao profeta Eliseu, alguém que acompanhou essa história, sendo que Joel profetizava em Judá, provavelmente morador de Jerusalém. Ele profetizava sobre o reino do sul. E nos dias de Joel, nos dias do livro de Joel, a Bíblia nos mostra uma fome assolando o povo. A Bíblia nos mostra uma seca assolando o povo. A Bíblia nos mostra um tempo de escassez assolando o povo. A passagem aqui, ela é muito clara. Por conta da desobediência, por conta da rebeldia, por conta das escolhas erradas, porque nós precisamos entender que o que acontece na nossa vida tem muito a ver com as escolhas que a gente faz, os caminhos que a gente decide trilhar. Então, por conta das escolhas erradas, por conta daquilo que a gente decide viver, o Senhor permite um tempo de seca, um tempo de escassez, a ponto dele dizer: eu lhes devolverei o que vocês perderam por causa dos gafanhotos, dos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Eu preguei aqui sobre as pragas do Egito, preguei sobre a praga dos gafanhotos, e eu falei um pouquinho sobre cada um desses gafanhotos, sobre o que cada um deles representa para as nossas finanças, para a nossa vida profissional. Depois em casa você pode procurar lá no YouTube, é uma série de mensagens, tem tudo a ver com ele, e aí você vai encontrar eu falando um pouquinho sobre essas pragas do Egito, e falando especificamente sobre a praga dos gafanhotos. Mas o fato é, irmãos, que quando a Bíblia fala de gafanhoto, a Bíblia fala de uma organização maldosa, de uma organização diabólica se levantando contra o povo de Deus, de uma organização contra aquilo que a gente tem plantado, contra aquilo que a gente tem colhido. E muitas das vezes, e nesse texto fica claro, essa organização, ela vem contra a nossa vida, debaixo de uma permissão de Deus, por conta de uma escolha errada, por conta de um posicionamento errado nosso. Então a primeira palavra que eu preciso ministrar ao teu coração é: reveja os teus posicionamentos. Procure observar no seu dia a dia o que você pode estar fazendo e que está dando legalidade para o diabo. O que você pode estar fazendo e que pode estar abrindo uma brecha para que o diabo entre na sua vida e destrua tudo. Às vezes, sabe, a gente se preocupa muito com o que acontece na vida dos outros, se preocupa muito com o que leva os outros a sofrerem, e a gente não se analisa. E a autoanálise, ela é importantíssima para a vida do crente, porque quando a gente começa a se analisar, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, o Senhor nos dá o discernimento para entendermos aquilo que está sendo feito de maneira certa e que precisa ser amplificado, e aquilo que está sendo feito de maneira errada e que precisa ser arrancado da nossa vida. Joel, ele se posiciona e ele diz: olha, o Senhor vai fazer algo novo na nossa vida. O Senhor vai nos restituir nesse momento, nesse tempo de adversidade. Ele vai acabar com essa seca e vai trazer de volta a alegria. Quantos recebem essa palavra e digam amém? Você pode falar para o seu irmão, diga para ele assim: Deus vai acabar com essa seca e vai trazer de volta a alegria. Quando a gente fala em escassez, a gente pensa logo na questão financeira, mas talvez alguém esteja vivendo aqui uma crise terrível na área sentimental, alguém esteja vivendo uma crise terrível na área espiritual, na área ministerial. Talvez aquilo que foi roubado de você foram sonhos e projetos no seu casamento, na educação dos seus filhos, foram sonhos e projetos espiritualmente falando, ministerialmente falando. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu estou tranquilo nessa manhã, porque eu sei, seja qual for o teu problema,
problema, Deus é maior do que ele, e a palavra que ele libera ao meu coração, eu quero compartilhar com você agora, é que ele vai restituir. Oh meu Deus, oh meu Deus, o que foi perdido, Deus vai trazer de volta. Tem uma canção que esses dias, sabe, eu estava mexendo no meu computador e eu encontrei o áudio de um CD antigo nosso chamado Diante do Rei. Foi um CD que a gente gravou em 2012, se eu não me engano, pela Graça Music. E aí eu estava ouvindo as canções e esse CD começou a ministrar o meu coração, canções que eu nem lembrava a letra, eu nem lembrava a ordem direito do CD. E tem uma canção chamada Óleo do Senhor, o coro dessa canção diz assim: saberão que eu sou o sacerdote de Deus, pronto para viver o melhor das nações. Tudo que se perdeu, restaurado será, e em dobro a tua bênção me alcançará. A partir disso, o Espírito Santo me levou para esse texto e começou a ministrar o meu coração sobre restituição. Sabe, e tem uma parte que tem um instrumental de guitarra, e eu ministro uma palavra bíblica, quando uma profecia é liberada sobre Israel, sobre um reajuntamento do povo, porque há uma profecia de que os judeus serão trazidos de volta para Israel. É o preparo, pastora Cátia, que é professora de escatologia, né? É preparo para a volta de Cristo, é um dos sinais, e essa profecia ela é muito antiga, né? E no meio dessa canção eu falo sobre isso, direi ao norte dai, ao sul não retenha, trazei os meus filhos de toda parte. É um movimento divino, sabe, que mexe com toda parte, que mexe com norte, sul, leste, oeste, para que uma promessa seja liberada. Eu não sei se você está entendendo, mas se Deus tem uma promessa para a tua vida, Ele vai começar a mexer com norte, sul, leste, oeste. Você não vai nem entender, mas pessoas que você nem se lembra mais, elas vão ser movimentadas para que a promessa de Deus chegue na sua vida. Pessoas que você acha que perdeu totalmente o contato, Deus vai atrás delas para trazer aquilo que precisa ser restituído. Tem gente que acha, não vai acontecer mais, porque afinal de contas depende de fulano, de ciclano. Deixa fulano e ciclano com o Senhor, porque Deus vai atrás deles, Deus vai trazer eles, Deus vai juntar tudo no lugar certo, porque a restituição vai acontecer e ninguém vai impedir. Fica lá, bacalabachora, lá. Meu Deus, aleluia! Olha para o teu irmão e diga: Deus vai te restituir, irmão. Faça assim com a sua mão, se você crê, segura aí, pega aí, irmão, pega aí. A palavra de hoje é tão forte que Deus está falando ao meu espírito que até aquilo que você abriu mão, Deus não abriu mão. Ai, sabe aquilo que você disse assim, não, nem quero mais, Deus disse, quer sim. Você está dizendo que não quer mais porque você está dizendo, porque você está analisando a tua capacidade, diante da tua capacidade é melhor tu abrir mão. Não vou brigar, mas não quero mais isso não. Deus está dizendo assim, quer sim. Nessa peleja não tereis que pelejar, ficai parados e veja o livramento que eu, o Senhor vosso Deus, vos dou. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha, diz o Senhor. Oh meu Deus, oh meu Deus. Deixa eu aqui para o texto, irmãos, o que foi restituído do povo de Israel, o que Deus trouxe de volta, a gente consegue enxergar, voltando no capítulo 1, verso 6 do capítulo 1, diz assim, uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso, que não se pode contar, seus dentes são como os de leões, suas presas como as da leoa, destruiu minhas videiras, arruinou minhas figueiras, arrancou sua casca e as destruiu, seus galhos ficaram desfolhados.
Chorem como a moça vestida de luto que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo. Por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram, o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras e as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Solta aí, irmão. É disso aqui que a gente está falando. A gente está falando de alguém que está sofrendo de verdade. A gente está falando de alguém, sabe, que está machucado de verdade. Sexta-feira eu atendi um rapaz, ele veio aqui, eu fiquei quase 1 hora com ele no gabinete. O Espírito Santo ministrou meu coração e disse: ouça ele. E ele falou, ele contou toda a história dele para mim. Ele ainda disse assim: pastor, eu não falo assim com alguém, já tem... Não me lembro da última vez que eu falei assim com alguém. E ele me contou toda a história dele. E hoje ele está vivendo um dia em que ele olha para um lado, olha para outro, e tudo que ele achava que era dele, de repente alguém disse que não é. Sabe, você se sente totalmente saqueado, você se sente totalmente lesado. E eu orei por ele, eu ministrei sobre a vida dele. Mas eu estou me lembrando desse gabinete para compartilhar com você uma palavra que ele disse. Ele virou para mim e falou assim: pastor, veio sobre a minha vida um espírito de suicídio. Eu várias vezes tentei tirar minha vida. Eu fui para o metrô, eu ficava paradinho assim, perto da linha, e o diabo ficava falando no meu ouvido: espera chegar mais perto, porque quando estiver pertinho você se joga, ele vai bater, vai dar uma pancada em você, você não vai sentir nada. Eu até me surpreendi, porque ele virou para mim e falou assim: pastor, só acredita que o diabo usou a Bíblia para gerar em mim esse espírito de suicídio? Eu falei: pô, não é possível. E aí tem uma passagem de Isaías, eu até li depois, eu fui procurar, agora eu não sei se é 53, 55, 57, é logo o verso 1 e 2 de Isaías, acho que é 57, que diz assim: os justos morrem e ninguém sente falta deles. Está escrito na Bíblia, irmão. E o diabo pegou aí, pode morrer que ninguém vai sentir tua falta, rapaz. Se joga aí, que ninguém está nem aí para você. E aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu não estou aqui falando mal da igreja A, da igreja B, mas eu não sinto a presença de Deus há muito tempo. Cresci numa igreja pentecostal, não falava em línguas estranhas há muito tempo, até um dia que eu pisei aqui nesse lugar. Aí ele falou assim: eu não estou dizendo que a Nova Jerusalém é melhor do que as outras não, mas tem um negócio aqui, pastor. E se eu falar para o senhor que eu estou totalmente curado, não estou ainda não. Se eu falar que a ferida, falar para o senhor que a ferida não dói, eu vou estar mentindo. Ainda dói, pastor. Mas é impressionante, quando eu estou na igreja, a paz de Deus toma conta do meu coração. A paz de Deus me enche. Eu entrei aqui e só isso já era o suficiente para eu não querer sair, pastor. Só isso já era o suficiente para eu querer estar envolvido. Aí foi um carinho de Deus comigo, né? Que ele falou assim: mas ainda aconteceu um outro detalhe, porque eu entrei aqui e amei a igreja, amei as pessoas, o senhor pregou e parecia que o senhor estava sentado comigo, falando direto para mim. Mas teve uma hora que veio o louvor, acho que foi Denise, pastora Denise foi ministrar o louvor e cantou uma canção que aí me remeteu à minha infância. Não é que eu sou velho não, tá, irmãos? Mas ele deve ter uns 30 e poucos anos. E ele falou assim: na minha adolescência, e a pastora Denise cantando, e aí eu falei assim: caramba, essa música me abençoava, essa música gerava sonhos na minha vida, gerava projetos. E aí quando eu liguei, falei: não, mas essa música, mas
essa música que está cantando, mas esse CD é deles, é dessa igreja. E aí ele falou, quando eu fui puxar lá na plataforma para ver as canções, o Espírito Santo foi trazendo. Ele ainda está debaixo dos cuidados de Deus. O Espírito Santo ainda está tratando dele. Porque, irmãos, nós não somos robôs. Porque Deus é poderoso para arrancar a nossa ferida, a nossa dor de maneira imediata. Mas às vezes não é assim que Ele faz. Às vezes a dor permanece, as lutas continuam. Só que olha para o teu irmão e diga assim, mas tem uma palavra. Olha para o teu irmão e diga assim, hoje você sai daqui com uma bússola espiritual. Eita! Hoje você sai daqui com um norte. Hoje você sai daqui com uma direção. As lutas já não vão tirar mais o teu sono. Os problemas já não vão mais fazer você ficar angustiado, deprimido. Aliás, levanta a sua mão, eu quero profetizar. Todo espírito de angústia, de depressão, síndrome do pânico, mania de perseguição, insônia, bata em retirada agora na autoridade que é no nome de Jesus. Toda crise de ansiedade sai agora em nome do Senhor Jesus. Você vai sair daqui com uma palavra, e essa palavra vai nortear o teu pensamento. Hoje eu não estou vendo a restituição, mas há uma promessa, e ela vai chegar, ela vai acontecer, e ninguém tira esse foco da minha vida. É a palavra, é a presença, são louvores. Eita! Vou pedir ao Senhor, sabe, para colocar canções. É por isso que Paulo escreve aos Efésios falando sobre isso. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, que gera contenda. Isso é paliativo, gente que busca, sabe, um prazer momentâneo para esquecer dos problemas. Não é isso. Mas enchei-vos do Espírito. E aí ele diz mais, falando entre vós com salmos. Olha para o teu irmão, diga, Deus é bom. Diga para o teu irmão, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oh, salmos, cânticos, hinos, adorando ao Senhor. É tempo da igreja adorar mais a Deus. É tempo da igreja louvar mais ao Senhor. Enche a tua casa de louvor, enche o teu carro de louvor. Ande pela rua, não se importe se vão achar que você é maluco, mas vai cantando, vai adorando. E enquanto você estiver adorando, eu profetizo, Deus quebra todas essas doenças emocionais. Deus te faz livre. O louvor liberta. O louvor liberta. A gente aqui canta canções, sabe, de vários ministérios, canções que nos abençoam, enchem o nosso coração. Mas não há nada melhor quando a gente canta uma canção que a gente sabe a procedência, a gente sabe o coração de quem escreveu. E tem canções, irmãos, que nasceram nesse altar. Existem canções que fluíram de uma palavra liberada desse altar. E eu vou pedir ao Senhor para você se apegar a essas canções. Canções que vão nortear você, bússolas, palavras, ensinamentos, ministrações. A situação do povo de Israel era difícil, mas há uma palavra de Deus: eu vou restituir. E aí eu até escrevi ontem isso na internet. A Bíblia diz que o Senhor vai restituir o trigo. Repita comigo, trigo. Quando a gente fala de trigo, a gente pensa em pão. E quando a gente fala de pão, a gente pensa em palavra. Olha para o teu irmão e diga, Deus vai restituir a palavra. Sabe o que Deus me falou, irmãos? Que algumas pessoas perderam a promessa. Você perdeu a promessa, mas a promessa não perdeu você. Algumas pessoas se esqueceram da promessa, você se esqueceu da promessa, mas a promessa não se esqueceu de você. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia antes de realizar um propósito que foi pré-estabelecido pelo Senhor. Se Ele liberou uma palavra, uma promessa sobre a tua vida, mesmo que você corra dela, a promessa vai atrás de você. O diabo está impedindo você de enxergar a promessa, mas hoje a restituição vai abrir os teus olhos. Eu amo a chamada de Jeremias. Depois em casa, você
Você pode conferir, mas Jeremias capítulo 1 nos mostra o momento da chamada desse grande profeta. E no versículo 4 está escrito: assim veio a mim a palavra do Senhor. Quando você vai analisar a chamada de Deus para Ezequiel, você vai ver um mover apoteótico. Ele viu o céu. Quando você vai em Isaías capítulo 6 e vê a chamada de Deus ao profeta Isaías, diz a Bíblia: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as abas das suas vestes, a bainha das suas vestes, enchia todo o templo, e eu via os anjos declarando sua santidade: santo, santo, santo. Irmãos, nada contra o mover. Eu amo o mover. Eu amo quando o Espírito Santo vem, nos toma e abre os nossos olhos e nos dá visões espirituais. Eu cresci num ambiente propício ao mover do Espírito Santo. Só que ao mesmo tempo em que eu amo o mover, ao mesmo tempo em que eu vim de uma origem que ama o mover, eu também amo a palavra. Eu também vim de uma origem que ama a palavra. E quando alguém entrega uma visão e essa visão não tem base bíblica, pode deixar de lado, irmão, porque as coisas de Deus, elas se encaixam. Na chamada de Jeremias, não teve visão do céu. Na chamada de Jeremias, não teve visão do trono. Pastor, o que teve? Palavra. E eu quero te dizer, irmãos, que às vezes, quando a chamada, ela vem só com palavra, a duração é maior, a estabilidade é maior, porque quando o que Deus libera sobre a nossa vida vem baseado, sobretudo na palavra, mexe também com a nossa razão. Tem gente que está sendo abençoado e tocado no Espírito, mas a razão está esquecida. E na hora de fazer uma aplicação prática, há uma barreira. Vem aqui, sente o mover todo do Espírito Santo, pula, dança da cambalhota, grita, faz e acontece. E amanhã, na hora do trabalho, não consegue encaixar. Chega no trabalho, no dia a dia, não consegue se posicionar. É por isso que eu amo a palavra, porque a palavra é instrução. O salmista escreve dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha para o teu irmão e diga assim: a palavra é liberada sobre a tua vida aqui e agora, mas ela vai ter continuidade amanhã, depois de amanhã, durante toda a semana. Começa aqui, mas não para aqui. Eu quero liberar você hoje debaixo de uma palavra. Não é uma palavra de emoção, não é algo instantâneo, paliativo, mas é algo duradouro, algo que vai permanecer, algo que vai servir de base para grandes construções na tua vida. Veio a minha palavra. Deus hoje restitui o trigo, Deus hoje restitui o pão, Deus hoje restitui a palavra, Deus hoje restitui a promessa. Firme na palavra. Quem quer ser firme na palavra aí, diga amém. Porque a gente não pode ser aquilo que dizem que a gente vai ser, irmão. A gente tem que ser o que a palavra garante que a gente vai ser. Na vida de Jeremias, isso fica muito claro, um chamado consistente, um chamado que é baseado na palavra. Quando você sai por aí, sabe, eu tenho essa oportunidade, agora menos um pouco, mas já tive muito essa oportunidade de conhecer muitos ministérios, e a gente vê muitos ministérios baseados em situações, em ocorrências, algumas até espirituais. E infelizmente, sabe, esses ministérios, eles não crescem. São ministérios que ficam definhando o tempo todo. Você chega, sabe, a música é boa, e tem luz, e tem cor, e tem um monte de coisa, e tem mover, e tem dança, e tem um monte de... Mas quando você vai para a palavra... Uma vez me perguntaram assim: pastor, qual é o livro que o senhor está lendo? Eu disse: a Bíblia. Aí alguém: mas só a Bíblia? Eu falei: só? Falei: irmãos, presta atenção, irmão, presta atenção, eu não tenho nada contra outros livros, não, eu até escrevi, eu não tenho nada contra, mas eu tenho que pregar pelo menos as 2 vezes por semana, na época,
Agora aumentou ainda mais um pouco a responsabilidade. Eu tenho que pregar direto. Irmão, às vezes eu não tenho tempo de ler mesmo. Outra coisa não é a Bíblia. E eu digo para Deus: Senhor, fala comigo aqui, Senhor. E Deus fala. Porque a Bíblia ela não contém, não. A Bíblia é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é suficiente. Tem gente que está baseando ministério em livros, baseando ministérios em métodos, em visões. Que não sei o que, ele vai compartilhando visão, e vai num congresso, que não sei o que, e alguém vai ministrar, que não sei o que. O cara sabe tudo de um monte de coisa, mas quando tu vai para a Bíblia, parece que dá um ruim. O cara sabe um monte de doutrina, que não sei porque tem a doutrina disso, que não sei o que, e um monte de informação em palavras, que não sei o que, mas quando tu vai para a Bíblia, para a simplicidade da palavra, dá ruim. Mas eu quero ministrar que Deus está restituindo a palavra no nosso coração, uma fonte inesgotável. João escreve dizendo: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Talvez os problemas tenham roubado o trigo, talvez as crises tenham roubado o pão, talvez na hora da luta você tenha se esquecido de promessas e de palavras, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te restituir nessa hora. Você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Você vai sair daqui cheio da palavra. Sede e fome pela palavra. O texto de Jeremias 1:4 fala isso. E veio a mim a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Veio a mim. Ele podia até dizer veio a nós, mas ele assume: veio a mim. Sabe por quê, queridos? Porque tem gente que só consegue receber a palavra quando é no coletivo. E às vezes nem no coletivo recebe. Deus fala e ele fica gritando assim: fala Deus, olhando para o irmão. Porque ele mesmo não toma posse. Mas Jeremias, ele bate no peito e ele diz assim: veio a mim. Será que você pode bater no peito e dizer: essa palavra é para mim? Sabe, às vezes a gente vai para um culto, Deus quer falar com a gente, e a gente fica mandando WhatsApp: rapaz, você tinha que estar aqui, porque a palavra é toda para você. Até pode ser para alguém também, mas, irmão, eu não saio daqui hoje sem a minha palavra. Eu não saio daqui hoje sem a minha promessa. Eu não saio daqui hoje sem a minha porção. Quantos aqui tem autoridade para levantar a mão e pegar essa promessa aí e dizer: eu tomo posse, essa palavra é para mim? Restitui a palavra, restitui a direção, restitui a sabedoria. Senhor, eu quero viver a tua palavra. Palavra, palavra, palavra. Aí quando você lê veio a mim a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 4, você entende, palavra para o início do ministério. Só que quando você continua lendo o livro de Jeremias, mais de 50 vezes aparece de novo essa expressão: veio a mim a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra não é só para o início, não. Eita, essa palavra é para o início, essa palavra é para o desenvolvimento, essa palavra é para o estabelecimento, essa palavra é para a manutenção. A palavra vai te acompanhar o tempo inteiro. A palavra não é só para domingo não, irmão. A palavra é para domingo, é para segunda, é para terça, é para quarta, é para quinta, é para sexta, é para sábado, para domingo. O tempo inteiro você vai gritar: veio a mim a palavra do Senhor. Você vai estar no carro, você vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Você vai ouvir uma canção, você vai dizer: veio a mim uma palavra do Senhor. Você vai ligar a TV, vai ver alguém falando: veio a mim a palavra do Senhor. Você vai abrir a Bíblia, vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque naquilo que depende de Deus, a palavra do Senhor não te abandona. Vai estar com você 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então abra bem o teu espírito e receba: que eu seja inundado pela palavra do Senhor. Trigo, porque tudo aquilo que você precisa de restituição passa pela palavra. Eu citei esse rapaz que esteve aqui no gabinete orando comigo. Eu tenho certeza que Deus vai restituir tudo na vida dele. Tudo. De repente você está pensando: mas pastor, o que ele perdeu? Ele perdeu tudo que você já imaginou e mais um pouco. E Deus vai restituir tudo. Só que tudo começa com a palavra, porque a Bíblia diz que céus e terra passam, mas a palavra permanece. Só que o texto não diz que é só a palavra que é restituída. O texto diz também que o vinho é restituído. E aí veio um texto ao meu coração que eu queria ler com você rapidamente, Mateus capítulo 9, verso 17, que diz: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, em odres velhos.
O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em odres novos, em recipientes novos, para que ambos se conservem. Você já deve ter estudado isso, você já deve ter ouvido palavra sobre isso. Escute bem uma coisa. O grande problema de botar um vinho novo no odre velho é que o odre velho ele já esticou. A gente está falando de pele de animal. A gente está falando de bolsas que eram usadas, feitas de pele de animal. Você pega um vinho novo e joga numa pele que já está esticada, ela já expandiu o máximo. Quando o vinho começar a fermentar, ele vai expandir também. E aquela bolsa que está cheia do novo vinho, que já chegou ao seu limite, com a expansão do vinho, ela racha, ela arrebenta. Por isso você tem que pegar e colocar vinho novo numa bolsa nova, porque na medida em que o vinho vai fermentando, a bolsa também vai ampliando. Na verdade, o vinho, ele consegue moldar a bolsa. Você está entendendo isso? Diga amém. Mas tem muita gente tentando jogar vinho novo numa bolsa velha, porque mudar de bolsa dá trabalho. Quando a gente pensa em trigo, na Bíblia a gente pensa em palavra. Quando a gente pensa em vinho, a gente pensa em quê? Alegria. Tem muita gente tentando botar alegria numa situação mal resolvida. Tem muita gente tentando pegar sujeira e jogar para debaixo do tapete. Só que Deus quer te levar hoje a ter a coragem de reestruturar a sua vida. Algumas coisas precisam ser colocadas no lugar. Sabe, um dos princípios básicos de uma reestruturação? Perdão. Pedir perdão. Liberar perdão. Reconhecer erro. Ser compreensivo com o erro dos outros, porque você também erra. Tem muita gente querendo ser feliz sem mexer com essa área. Tem muita gente jogando vinho novo sem tocar nessa área. Essa bolsa vai rachar. Mas nós precisamos entender que hoje Deus vai restituir a alegria, o vinho. E se eu e você somos inteligentes, nós vamos preparar um ambiente para essa alegria vir e ficar. Aí você pode falar para 5 pessoas diferentes, diga assim: Deus quer liberar uma alegria que vem e fica. Ah, meu pai, vem e fica. Não adianta, tem coisa que você precisa fazer direito. Eu sempre dou exemplo de construção civil. Se de repente está passando um cano aqui por trás e tal, e eu ver uma mancha aqui na parede, o caminho mais fácil, e que está longe de ser o mais eficaz, mas o mais fácil é eu pegar, raspar, emassar e pintar de novo. Vai durar, pastor? Eu acho que só dura o tempo do pintor olhar, achar bonito e virar as costas. Porque como tem um vazamento ali, vai molhar tudo de novo e vai manchar tudo de novo. Aí sabe quando você chega para o pedreiro, que o pedreiro te explica isso, e aí você pergunta assim: tá, então o que tem que fazer? Você já sabe, mas você está pensando assim: não, Deus vai dar a ele uma direção diferente. Aí ele vai dizer assim: vai ter que quebrar a parede. Quebrar? Quebrar a parede. E olha que eu estou falando, irmãos, de vazamento de água, que dá uma mancha ali. Porque se for vazamento de gás, aí é pior, irmão. Está ali o Eliseu, eu vivi isso na pele, posso te dar uma chave? Um segredo? Posso te dar, como é que fala mesmo no apostólico? Um código, posso te dar? Hein? Uma chave preciosa. Na minha casa estava cheio de gás. Falei: meu Deus do céu, estou cheio de gás, rapaz. Onde é esse problema? Aí você vem com a esponja, com sabonete, tu joga nas conexões todinhas, nada borbulhando. Não é aqui, 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 não é aqui. E a gente torcendo para ser do nosso nariz, né? A gente não vai passar. No outro dia a gente chegava: meu Deus do céu, está mais cheiro ainda. E aí o apóstolo Eliseu foi e me deu um código.
Ele pegou um isqueiro e ele veio na parede com o isqueiro, irmão. E aí chegou perto de um rejunte assim, aí fez assim, puff. Ele falou, é aqui, ó, aqui que está o vazamento, quebra aqui. Agora, se tu não tem esse código, tu tem que quebrar a parede toda. E para você não ter dúvida nenhuma, tu quebra a parede toda e tu troca a tubulação toda, porque tu não sabe onde é que está o furo. Mas mesmo achando, quando a gente achou, passou o isqueiro, que a parede fez, irmãos, é um negócio, parece mágica mesmo. A parede está ali, lisinha, tal, que não sei o que, você passa ela faz assim, puff, solta um jatinho, um negócio de fogo assim, puff. Aí você percebe, opa, mesmo assim, não adianta, tem que quebrar. Tem que quebrar. Aí você corta o cano, aí você vai, encaixa lá, bota uma luva, que não sei o que tal, para fazer a coisa certa. Quem é que está entendendo o que tem que ser feito aí? Levanta a mão. Porque Deus está aqui hoje para restituir a alegria. Você quer essa alegria de volta? Sabe a alegria de verdade? Porque tem gente que é crente, mas é triste. Tem gente que não levanta a mão para adorar. Tem gente que não é participativo, porque tem coisa mal resolvida, irmão. Você está ficando doente. Aí vem para a igreja, até força a vir para a igreja, até se arruma para vir para a igreja, mas parece que não gosta da palavra, não gosta do louvor. Às vezes pode ser alguma coisa pessoal, às vezes não é nada pessoal não, às vezes é ele mesmo, é ela mesma. Não é o pastor que está sem unção, não é o irmão que ele brigou, não, é com ele mesmo, ele está triste, tem alguma coisa que precisa ser resolvida, e Deus está aqui hoje com um balde cheio de vinho para derramar sobre a tua cabeça. Ele quer restituir essa alegria no teu coração, Ele quer que você venha para a igreja com prazer, igual Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele quer que você acorde de manhã na segunda-feira dizendo, mais uma semana, eu vou vencer essa semana, vai ser uma semana de conquista. Ele quer que você tenha prazer de encontrar com pessoas, amigos, irmãos, para comer uma pizza. Não é gente que está enclausurado, fechado dentro de um quarto, procurando na internet uma alegria passageira. Eu estou falando de alegria permanente. Se esvazie hoje, deixa Deus trocar esse odre e seja cheio de um novo vinho. Aleluia. Vinho novo, irmão. Com esse odre velho vai dar ruim. Mas se o vinho for novo, o odre tem que ser novo também. Eu quero terminar essa mensagem compartilhando com você da última informação. O texto diz que Deus vai restituir trigo, Deus vai restituir vinho e Deus vai restituir azeite. Eita! Quem quer ser cheio do Espírito Santo nessa manhã, diga amém. Cheio, 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 até transbordar, diga amém. Ah, meu Deus, eu estou correndo para o culto terminar, mas se acabar 1h30, quem quer ser cheio aí, diga amém. E se acabar 2 horas, quem quer ser cheio, diga amém. Ah, Jesus está voltando, irmão, é tempo da igreja mergulhar nesse balde de azeite. Eu não quero mais que azeite seja derramado sobre a minha cabeça, não. Eu quero me derramar no balde de azeite. Eu quero sair daqui encharcado, cheio da unção. Unção é o Espírito Santo em movimento. O que é isso, pastor? Qual é a aplicação prática? Se eu prego com unção, eu prego com o Espírito Santo em movimento. Se eu canto com unção, eu canto com o Espírito Santo em movimento. Se eu vou administrar no meu trabalho, eu administro com o Espírito Santo em movimento. É unção. A unção se encaixa em tudo, em todas as áreas, em todos os momentos. Seja cheio da unção hoje. Oh, meu Deus, unção, unção. Quem é que está habilitado para receber a unção? Essa é a pergunta. Deus vai te habilitar hoje para receber a unção. Fico imaginando, sabe, Deus dando ordem a seus anjos a nosso respeito. Desçam lá na Nova Jerusalém, levem esses cântaros cheios de óleo, e eu quero que vocês derramem sobre o povo. E aí os anjos entrando aqui nesse lugar com esses cântaros nas mãos, e de repente passando por você e dizendo, opa, esse aqui está habilitado, receba. Esse aqui também está habilitado, receba. Oh, esse aqui está aberto para receber, toma, receba. Cheios. Só para a gente fechar,
O Espírito Santo me fez lembrar do momento em que Elias joga a capa sobre Eliseu. Você não precisa abrir não, mas só para você lembrar. 1 Reis capítulo 19, verso 19 diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Eliseu trabalhava, porque para ser habilitado para receber a unção tem que trabalhar, tem que estar predisposto. É só um parêntese, ok? Porque a unção, ela não é liberada para desocupado. A unção não é liberada para preguiçoso. Você precisa se levantar e se colocar, né, na posição correta para receber a unção. Eliseu estava trabalhando. Aí diz a Bíblia que Elias encontra Eliseu trabalhando. Havia 12 parelhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Então vamos entender, Eliseu está trabalhando aqui, Elias passa, tira a capa, joga sobre Eliseu e continua trabalhando, e continua caminhando. Foi o que aconteceu. Aí olha o que diz o texto: Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias e disse: primeiro me deixe dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Escuta bem uma coisa, duas coisas importantes. A primeira é você estar atento àquilo que Deus faz. Tu está trabalhando, alguém jogou a capa, tu para de trabalhar e vai atrás. Porque tem gente que quer unção, mas está dizendo assim: deixa para terça-feira, se Deus liberar hoje, receba hoje, irmão. Para o que você está fazendo e receba. Tem gente que quer marcar uma agenda para o derramar da unção. Tem gente que está dizendo: não, hoje à noite, Senhor, hoje à noite eu recebo unção, agora de manhã não. Acaba logo o culto, pastor, vamos embora para casa, estou com fome, né? À noite eu volto, eu recebo unção à noite. Irmão, se Deus quer derramar hoje, que seja agora. Que seja agora. Quem está aberto para o derramar de Deus agora? Ele largou tudo e foi. E ele foi e se apresentou para o profeta e ele diz assim: será que eu posso me despedir do meu pai e da minha mãe? Porque há um princípio de honra, de obediência. Elias podia falar igual Jesus, porque quando alguém que queria seguir Jesus disse assim: posso enterrar meu pai? Jesus disse assim: deixa os mortos enterrar seus mortos. Elias podia fazer, só que Elias faz diferente. Não, tudo bem, vá lá e eu espero. Porque o problema não está no princípio da honra. Pelo contrário, o princípio da honra, ele é muito bem-vindo. Jesus analisou um camarada que, se fosse, talvez não voltaria. Elias já analisou um cara que iria, honraria e voltaria. Então tudo bem, eu espero. Não há nada contra, é só um parêntese, não há nada contra o princípio da honra. Mas o importante é a predisposição em obedecer. Se é para ir agora, eu vou agora. Se eu puder ir lá, então eu vou rapidinho e volto. Não, pode ir lá. Vai lá, dá um beijo na sua mãe e volta. E olha que coisa linda. O texto diz assim: Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. O que ele fez? Jogou a capa nele. Você quer ir? Você vai. Mas não se esqueça que eu joguei a capa em você, hein? Porque tem gente que está se esquecendo. Eu preciso terminar, mas Deus está falando aqui nesse lugar. Tem gente que está se esquecendo do culto de domingo. Na segunda ele já esqueceu. Você quer trabalhar? Vai trabalhar, não tem problema não, mas pensa no que você está vivendo aqui hoje. Não se esqueça disso. E aí o texto segue: Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Olha só, tem princípio de honra. Eu posso me despedir dos meus pais? Pode, vai lá. Ele foi, não se esquece da capa. Não, pode deixar. Ele foi: pai, mãe, não sei quando vocês vão me ver de novo. Eu agora vou seguir o profeta. A capa foi liberada sobre a minha vida. Eu vou atrás dele. Tchau. E foi. Aí quando ele chegou no trabalho dele, ele foi e matou os bois todos, porque aqui eu não volto nunca mais. Você está entendendo? Existem coisas que só estão para nos atrapalhar. Para você ser habilitado para receber a unção, você tem que matar algumas coisas. Você tem que sacrificar algumas coisas. Você tem que renunciar a algumas coisas. Quem quer unção mesmo, diga amém. Eu acho que agora o pessoal já está pensando duas vezes. Voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou madeira do arado para fazer fogo e assar carne, e distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Espírito abençoador. Ele acabou com o trabalho dele, mas disse assim: já como eu vou viver pela fé,
Toma, meu carro é seu, minha casa é sua, e não sei o que, minha finança distribui. Você não precisa disso, não preciso mais não, agora eu tenho a capa. Não preciso mais disso não. Abençoa todo mundo. E foi. E então partiu com Elias como seu ajudante. Nós estamos em 1 Reis capítulo 19, versos 19, 20 e 21. É o primeiro passo de Eliseu ao lado de Elias. Aí, para a gente fechar a mensagem, a gente vai para o 2 Reis capítulo 2, verso 9, e a gente está falando da separação entre Elias e Eliseu, o momento em que eles se despedem. Você conhece o texto, a Bíblia diz que Elias pergunta: o que você quer de mim, Eliseu? E Eliseu diz: eu quero porção dobrada do Espírito Santo que está sobre a tua vida. A minha versão, ela diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes de que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o seu principal herdeiro do espírito profético. É isso que eu quero. Eu quero ser o teu principal herdeiro desse espírito profético. Eu quero essa unção. Eu já deixei meu pai e minha mãe para trás, já matei meu trabalho, já sacrifiquei, já renunciei, já fiz tudo aquilo que... Agora eu quero porção dobrada. Aí sabe o que a Bíblia diz? Elias fala assim: você vai receber se você me ver sendo arrebatado. Porque para ser habilitado para a unção, eu tenho que ter visão espiritual. Eu tenho que estar preparado para ver o que ninguém vê. Quantos querem sair daqui hoje ampliando a visão? Diga amém. Vão te chamar de chato, hein? Já vou logo te avisando. Quando você falar: não, isso aí não é de Deus não, tu é chato a beça. Não, essa roupa aí que não sei, é chato pra caramba. Aí então a gente vê a diferença entre os que servem e os que não servem. Porque os que não servem se adaptam. Os que servem batem de frente. Você tem que ter visão espiritual. Você tem que ver o que ninguém vê. Está disponível, Eliseu? Estou com o senhor. E a Bíblia diz que ele vê. E porque ele vê, a capa cai. E ele nem precisa de alguém para vestir a capa nele. Ele pega a capa e ele mesmo veste. Ele não precisa de ninguém para dizer assim: agora ele é o profeta. Não, ele mesmo se intitula: eu sou o profeta. Sabe por quê? Porque Deus deu a ele uma visão que ninguém vê. Fala para o teu irmão, diga para ele assim: Deus vai te dar uma visão que ninguém tem. Se coloque de pé em nome de Jesus.